Itadori vs Sukuna é o ápice de Jujutsu Kaisen após Gojo vs Sukuna, uma batalha que sempre estivemos esperando e finalmente está acontecendo. Aqui nós só vamos ver os momentos em que o Yuji é o protagonista na luta contra o Sukuna até o final. As batalhas em que ele só participa a gente já tem aqui no canal. E se você ficou curioso, segue comigo, já deixa o like, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Itadori vs Sukuna acontece com Yuji e Higuruma caindo do céu frente ao Rei das Maldições. Aqui o Yuji age como um suporte para o plano da espada do carrasco do Higuruma. Para assistir essa batalha completa, já temos um vídeo aqui no canal e você pode assistir depois que assistir esse vídeo aqui. Após Higuruma quase matar Sukuna, ele cai ao ter seu torso fatiado, declarando que fez seu papel. Mas antes joga o último lampejo da sua espada do carrasco para o Itadori, que aparece atrás do Sukuna já lançando seu ataque. Itadori agarra a espada enquanto vê a expressão do Higuruma deixando tudo com ele. Assim como Nanami, Higuruma confia o resto ao Itadori, declarando que fez o seu máximo. Aqui o Itadori não tem nem tempo para lamentar, já ataca o Sukuna com tudo, empunhando a espada do carrasco, ao mesmo tempo que declara ser um feiticeiro Jujutsu. Mas o Sukuna simplesmente se esquiva do ataque, então Itadori vê que a espada do carrasco desaparece, o que pode significar a morte do Higuruma. O Sukuna avança com inúmeros socos que o Itadori se defende, mas acaba sendo mandado para longe. Após isso, Sukuna lança seus cortes no rosto do Itadori e mesmo que ele tente bloquear, mal consegue e acaba se ferindo. Aqui Sukuna nota que seu desmantelador Jimu se foi com a morte do Higuruma, e que o abdômen do Itadori está completamente recuperado. Sukuna percebe que eles estão levando os feridos para uma das feiticeiras usar sua técnica reversa neles, mas sabe que a técnica reversa em terceiros é mais fraca que quando usada em si mesmo. Então chega à conclusão que o Itadori também aprendeu a técnica amaldiçoada reversa. Sukuna reflete que mesmo tendo melhorado, o prato principal a ser servido deve ser um moleque amaldiçoado, o Yuta. Pensativo, Sukuna se pergunta por que está tão irritado, enquanto Itadori nota que Sukuna está perdido em pensamentos. Sukuna pensa estar irritado pela morte do Higuruma, mas nunca precisou de ninguém para preencher sua realização. Ele fala que come quando quer e brinca com os divertidos. Então chega à conclusão que vai fazer isso até morrer, porque é assim que as pessoas são para ele. Ainda declara que esse é o seu jeito e que se os outros não conseguem mensurar isso, problema deles. Mas sabe que o ideal dos feiticeiros nesse momento é matar Sukuna. Ele se pergunta por que os ideais desses feiticeiros lhe irritam, já que são os mesmos ideais dos feiticeiros de 1000 anos atrás. De frente para o Itadori, se questiona se seu eu foi quem mudou, mas nota que a culpa é desse moleque à sua frente. Por terem dividido o mesmo corpo, Sukuna sabe que o Itadori tem ideais inabaláveis, mas saber que pessoas fracas assim podem fazer frente a ele só com força de vontade e uns ideais, lhe deixa completamente enojado. Ele ri por saber que é bom demais e não precisa de ideais, ao contrário, odeia eles. Então dessa vez, Sukuna decide que vai quebrar os ideais do Itadori em pedaços. Nesse momento, uma nova regra é estabelecida e o Tengen aparece em frente ao Sukuna. Agora o responsável por ativar a assimilação com o Tengen é Fushiguro Megumi, ou seja, o Sukuna. O Rei das Maldições nota que essa é a garantia do Kenjaku. Ele aceita o presente e engole o Tengen, ao mesmo tempo que Kusakabe pensa em Sukuna como menos pior que o Kenjaku para assimilação. Sukuna declara que a partir de agora vai matar todos, os feiticeiros, jogadores e vai brincar com o Tengen depois de fazer sua assimilação com todas as criaturas. Mas é nesse momento que o Yuta chega para acabar com os planos do Sukuna e temos o primeiro clash entre os dois. Eu também já fiz um vídeo completo comentando como foi essa grande batalha. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Logo em seguida, a Maki toma a dianteira da batalha, e eu também já fiz um vídeo comentando sobre essa batalha, ele vai ser postado após esse vídeo aqui. Quando Itadori corre para ajudar sua senpai já que não desistiu do Megumi, seu corpo dá um estalo e ele cai cuspindo sangue. Ele nota que mesmo tendo aprendido a energia amaldiçoada reversa, tomou 4 golpes que eram para ter lhe matado, então alguma parte do seu corpo ainda não se curou. Mas seu irmão Chose aparece e fala para ele se acalmar e visualizar o sangue se espalhando pelo seu corpo como se fossem raízes, algo como visualizar o contorno do seu corpo formado pelos vasos sanguíneos. Enquanto ele se recupera, Maki e Kusakabe acabam sendo derrotados, então Larue e Miguel aparecem para entreter o Sukuna enquanto todos os feiticeiros se recuperam.
O Itadori é o primeiro a se recuperar e já chega acertando o Sukuna de cima, mas ele bloqueia. De joelho, Sukuna pergunta por que Itadori ainda está ali. Aqui nos é revelado que para o Sukuna lançar o corte que corta o mundo, ele precisa realizar o selo Enmaten, além de recitar o cântico e apontar a direção com a palma da mão. Isso após sua batalha contra o Gojo, quando ele precisou de um voto vinculativo para lançar seu corte que corta o mundo. De frente para o Sukuna, Itadori nota que um dos seus braços foi arrancado. No instante seguinte, vemos que foi a Maki quem arrancou, após voltar para a batalha mesmo depois de ter recebido um Black Flash. Nesse momento que o Sukuna está encurralado, o Itadori tem a falsa impressão que eles podem finalmente vencer um Sukuna enfraquecido, mas só para ver o Sukuna lançar outro Black Flash no Larue, o que fez ele recuperar sua energia amaldiçoada reversa. A batalha corta para uma explicação do Gojo e do porquê ele não consegue usar um Black Flash sempre que quiser. Só que pela definição, ele poderia fazer isso sempre que quisesse, mas como não consegue, conclui que a explicação dessa técnica é preguiçosa. Ele chega à conclusão que depende mais da sorte que qualquer outra coisa, além de fatores externos como o ambiente, condição física e a energia amaldiçoada do inimigo. Ele até acha que tem a ver com a temperatura e umidade, já que é um fenômeno espacial, ou seja, não tem uma resposta certa de como emitir um fulgor negro sempre que quiser. Até mesmo para ele, quando está inspirado e incorpora sua técnica a seus ataques, mesmo assim precisa de sorte para lançar um, além de que o maior recorde de fulgores negros foi lançado pelo Nanami. Mas se falar sobre quantidade de fulgores, o Gojo ainda está acima, já que acaba suas batalhas antes de usar essa técnica consecutivamente. Voltando para a batalha, todos encaram o Sukuna revigorado e notam como pode dar ruim daqui para frente. Chozo e Maki são os primeiros a atacar, cada um em uma direção. O Itadori arranca uma grade e corre em direção ao Sukuna. Ele prende o Sukuna contra a parede, enquanto Chozo pula por cima já preparando seu sangue perfurante. Mas quando lança seu ataque, o Sukuna rapidamente se esquiva. Ele se afasta, mas a Maki corre por dentro de uma loja e já pula no Sukuna tentando empalar seu coração. Só que o Sukuna agarra sua espada e ainda destrói todo em volta com seus cortes. Mas os dois simplesmente saem saltando no ar enquanto lutam, o que deixa o Sukuna ainda mais em êxtase para lançar um outro golpe absurdo que gera outro Black Flash na Maki. Enquanto ela tenta se equilibrar, inúmeros cortes atingem seu corpo, o que significa que a liberação de seus cortes está aumentando. Isso dá tempo para o Sukuna preparar sua técnica que corta o mundo. Mas antes de conseguir lançar, o Sukuna acaba sendo atingido por uma supernova do Chozo. Ainda assim, seus cortes são lançados, e o Sukuna se move mais rápido que eles para agarrar o Chozo, que acaba sendo arremessado contra a parede, para ser a próxima vítima de outro fulgor negro do Sukuna, seu quarto golpe. Mas antes de ser atingido, o Chozo reduz o dano criando uma barreira de sangue para se proteger do impacto. Essa é a deixa para o Itadori já acertar um socão e mandar o rei para longe. O Chozo segura algo e entrega para o Itadori, depositando confiança que os golpes do seu irmão vão continuar deixando o Sukuna enfraquecido. O Itadori lança uma joelhada, mas o Sukuna se defende. Ele agarra o Itadori e tenta jogar ele no chão, mas o Itadori se agarra ao Sukuna e faz a posição do sangue perfurante. Como o Itadori ainda não consegue usar a convergência, o Chozo condensou sangue para ele. Então o Itadori lança seu ataque com sangue perfurante, que acaba pegando de raspão no rosto do Sukuna. O Sukuna rebate lançando um corte no Itadori e os dois tomam distância um do outro. Aqui o Itadori prepara um ataque absurdo que poderia resultar em um fulgor negro, mas o Sukuna pressentiu isso, assim como o Mahito lá em Shibuya, e iria se esquivar. Só que a técnica do Larue chama a atenção do Sukuna para o outro lado, o que permite que o Itadori acerte um Black Flash em cheio nele. Aqui o Itadori libera seu potencial com um único ataque, através das faíscas negras dispersadas. Itadori Uji finalmente desperta. Aqui temos um pequeno flashback do Sukuna revelando que o Itadori é a cria do Kenjaku, mas a Uraumi fala que notou que ele parecia uma casca vazia, retendo a essência do próprio Sukuna. O Sukuna revela que o pai do Itadori é possivelmente um fragmento dele mesmo reencarnado, já que o Sukuna nasceria como gêmeo, mas consumiu seu irmão devido à sua própria fome. Ele declara que o Yuji foi criado não só como um jogador da migração, mas também para selar seus dedos e assegurar sua força como receptáculo. Então Uraumi chega à conclusão que Itadori tem um potencial latente tão forte quanto a do próprio Sukuna.
De volta à luta, Sukuna e Itadori se encaram frente a frente. Eles começam a trocar golpes até que o Itadori consegue desviar os punhos do Sukuna para lançar um outro Black Flash em cheio nele. Quando Sukuna desvia seu braço, lá vem outro Black Flash do Itadori, dessa vez de ombro. Esse é o seu segundo Black Flash. Os dois se encaram mais uma vez, antes do Sukuna jogar o Itadori para longe. Quando Sukuna se aproxima para atacar, o Yuji agarra um pilar e podemos ver que ele foi cortado em dois lados. O Sukuna então nota que ele pode usar isso, ao mesmo tempo que é explicado que o Itadori tem duas técnicas amaldiçoadas, a manipulação de sangue e o santuário do Sukuna, enquanto ele agarra o pilar e arremessa em direção ao rei, mas o Sukuna simplesmente fatia todo esse pilar, enquanto o Yuji mete a mão no ataque e agarra o pé dele. O Itadori até tenta cortar a perna do Sukuna, mas só para ser atingido por mais cortes dele. Mas esses cortes superficiais não conseguem parar o avanço do menino Itadori, que acerta um terceiro Black Flash em cheio no Sukuna. O Sukuna nota que a sua técnica no Itadori não tem muito efeito, mas seus ataques resultantes em flashes negros são perigosos. O Sukuna percebe outro feiticeiro, esse é o Ino já preparando sua técnica amaldiçoada, para lançar um dragão que acerta o Sukuna e prende ele contra a parede. Só que esse dragão acaba sendo fatiado pelo Sukuna, mas o Ino aproveita essa chance para atacar o Sukuna com a arma do Nanami, distração que dá tempo suficiente para o Itadori já preparar seu próximo ataque. Então lança seu quarto Black Flash consecutivo, que o Sukuna até tenta bloquear, mas é mandado para longe enquanto pensa se o Itadori está planejando lançar lampejos até atingir o seu nível. No chão, o Ino pede desculpas ao Nanami, mas declara que já fez demais em uma batalha muito além do seu nível. O Sukuna destrói o chão para desestabilizar o Itadori, então lança um soco que o Itadori consegue bloquear, mas acaba sendo cortado pela técnica do Sukuna. Ele lança o rei contra a parede, enquanto Sukuna continua lançando seus cortes em direção ao Itadori. Ele ignora totalmente esses ataques, então avança mais uma vez preparando outro ataque, para lançar um quinto Black Flash contra o Sukuna, que reage agarrando e fatiando a cabeça do Itadori com a sua técnica. Mas mais uma vez, o Itadori só ignora e já prepara seu ataque para lançar seu sexto Black Flash em cheio no rei. Com raiva, o Sukuna xinga o Itadori de moleque maldito, o que deixa ele vulnerável para ser acertado na cara pela ferramenta do Nanami, o que abre mais uma brecha para o Itadori lançar seu sétimo Black Flash no Sukuna. Aqui nos é dito que depois de 2 lampejos negros, o Sukuna deveria ter conseguido curar seus braços e matar todos os feiticeiros, mas não conseguiu por causa dos 7 Black Flashes do Itadori, que atingiram a fronteira entre a sua alma e a do Megumi. Mas ainda assim o Sukuna ganhou de volta sua expansão de domínio, que toma a forma de um monstro grotesco, resultado do Sukuna mudar o selo de mão e usar uma parte do cérebro não afetada pelo vazio do Gojo, mas ainda é o mesmo de sempre, tanto em emissão de energia quanto em alcance. Expansão que dizima tudo em sua extensão, até os corvos da Mei Mei. Aqui temos um flashback sobre como os feiticeiros se prepararam para lutar contra o Sukuna, mas com foco em aprender a técnica reversa e técnicas de barreira. Mas tudo isso só foi possível pela troca de almas do Uyui, que fez com que eles pudessem marcar o corpo de uma pessoa com uma técnica que ela não tem. Então voltamos ao presente, com o Itadori usando o domínio simples para se proteger do domínio do Sukuna. Enquanto tudo é dizimado, o Itadori encara aquele domínio grotesco do Sukuna. Ele chega à conclusão que é um domínio incompleto, e por isso pode aguentar. Ainda assim, temos um Sukuna confiante que não mudou nenhuma das especificações da sua barreira, já sabendo que qualquer barreira fechada não conseguiria segurar Maki Zenin, mas em compensação, Sukuna não seria capaz de manter esse domínio de alto nível por muito tempo. 99 segundos é o tempo que todos têm que aguentar até o domínio colapsar, para todos terem uma chance de vencer o Sukuna. Por estar mais próximo que os outros, o Itadori tem seu domínio invadido e leva inúmeros cortes. Um deles acaba arrancando parte da sua perna, mas com seu sangue, o Itadori simplesmente recoloca o membro no lugar e se mantém de pé, com a certeza que eles aguentaram toda a expansão. Mas só para ver o Sukuna liberando seu Fuga, as chamas da sua fornalha. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vai gostar também dos outros vídeos falando de outras batalhas importantes em Jujutsu Kaisen, e eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Antes de atirar, o Sukuna impõe outro vínculo a si mesmo. A fornalha só pode ser usada contra várias pessoas após o uso da sua expansão de domínio, o que dá a toda a matéria em forma de poeira a mesma energia explosiva da fornalha.
além de alterar temporariamente as especificações da barreira para impedir que qualquer ser vivo entre ou saia do seu domínio. Então, o Itadori só pode ficar assistindo enquanto as chamas da fornalha dizimam tudo em sua frente. Antes do fim, o Itadori se espanta com o Chozo aparecendo em sua frente e até pergunta o que ele está fazendo. Os dois estão envoltos em um casulo feito com sangue do Chozo. O Itadori até diz que ele não deveria fazer isso, mas o Chozo só pensa em como é um irmão inútil. Ainda se desculpa por não ser um bom professor e por fazer as coisas instintivamente. Aqui os dois se encontram em uma visão anterior do Chozo, onde ele declara que o irmão mais novo sempre vai superar o irmão mais velho, mas o Yuji declara que isso não é motivo para ele partir. Então o Chozo se desculpa por deixar o Itadori sozinho mais uma vez, mas ele se espanta quando o Itadori diz que o Chozo estava lá quando ele mais precisou. Então nota que mesmo por pouco tempo, todos conseguiram estar juntos e não se sentiram sozinhos. Todo carbonizado, o Chozo agradece o Itadori por ser seu irmãozinho, enquanto o Itadori também agradece todo o seu apoio como um verdadeiro irmãozão. Quando a cápsula finalmente se desfaz, o Itadori só encontra destruição e nenhum dos seus amigos. O único em sua frente é o Sukuna, e toda essa situação começa a abalar seu emocional, mesmo que ele já tenha se declarado como só uma ferramenta ou engrenagem do sistema. Ao mesmo tempo que outro brother do Itadori entra no campo de batalha. Esse é o Todo, que finalmente voltou, enquanto o Sukuna é o outro que também aparece das sombras frente aos dois. O Todo fala que sente muito. Isso se deve ao fato dele não ter conseguido salvar Itadori e Chozo com a sua técnica, mas declara que todos os outros provavelmente estão bem. A afirmação que deixa o Itadori mais tranquilo para se concentrar na batalha, já que isso é tudo que ele pode fazer agora. Então os dois se unem para lutar contra o Sukuna, em um momento em que ele não pode usar sua técnica amaldiçoada. Aqui o Todo revela seu Boogie-Woogie renovado com uma ferramenta amaldiçoada. Quando toca essa ferramenta, consegue ativar sua técnica 50 vezes em um único segundo, o que faz os três trocarem de lugar continuamente como uma roleta. Quando Todo para o toque dessa ferramenta, o Sukuna está cercado com o Itadori na frente e o próprio Todo atrás. Mas quando ele toca de novo, o Sukuna acaba recebendo um bicudão na cara e um soco do Itadori. Enquanto Sukuna apanha, nos é revelado que o Todo reduziu essas 50 mudanças para aumentar o alcance da sua técnica e, com isso, ele conseguiu salvar todas as pessoas do domínio do Sukuna. Enquanto os três se encaram, o Sukuna declara que o Todo é o feiticeiro mais difícil de se lidar, ainda mais após sua expansão. O Sukuna se afasta enquanto os feiticeiros perseguem ele pelo campo de batalha, mas o Todo troca de lugar com o Sukuna e já prepara um outro bicudão, só que o rei salta no ar para se esquivar. O Todo se espanta que o Sukuna pode saltar no ar, mas saber disso traz uma vantagem também. Do alto, o Itadori lança uma pedra com energia amaldiçoada contra o Sukuna. Ele troca de lugar com a pedra com a ajuda do Todo e lança uma voadora em cheio no Sukuna. Ele continua seu ataque em cima do Sukuna, mas o rei agarra sua cabeça e quando iria lançar ele para longe, o Todo percebe e troca os dois de lugar. Então continua trocando, enquanto o Itadori acerta inúmeros socos no Sukuna. Os três ficam cara a cara como se estivessem no domínio do Boogie-Woogie do Todo. O Sukuna percebe que, essencialmente, é impossível se adaptar à técnica, mas ainda pode prever a troca. Quando o Todo troca de novo, o Sukuna recebe outro socão do Itadori e acaba sendo mandado para longe. O Sukuna percebe que o Itadori está mais focado, mas também que é nesse momento que ele vai blefar. Então prepara seu ataque para acertar ele agora, enquanto o Itadori também prepara o seu ataque. Aqui o Sukuna vê um dos corvos da Mei Mei, então pensa que a troca vai ser com um deles, e se vira para atacar. Mas quando o Todo usa sua técnica, não há troca, o que deixa o Sukuna de costas pro Itadori. Então toma outro Black Flash em cheio. Ele continua o ataque e atravessa o peito do Sukuna. Com um olhar demoníaco, o Itadori encara o rei e grita, enquanto dá tudo de si nesse ataque. O Sukuna então planeja ativar sua expansão de domínio de novo, mas nesse momento algo aparece diante dos seus olhos. Essa é a visão do Honrado, o homem que o Sukuna mesmo enterrou. Enquanto atravessa o peito do Sukuna, o Itadori tem uma visão do Chozo e declara que vai esmagar seu coração. Mas aqui o Sukuna expande seu domínio, ainda sem acreditar que o Gojo realmente está vivo em sua frente. Mas quando um Gojo com uma cicatriz na testa se revela, o Sukuna ri entusiasmado e joga o Itadori para longe. Ele declara que não esperava que Yu Tokotsu fosse tão longe.
Após uma curta batalha de expansões de domínio, o Sukuna sai quase ileso de um roxo do Gojo Yuta. Quando os feiticeiros correm atrás do Sukuna, o Todo acaba levando um Black Flash em cheio que quebra sua ferramenta. Então o Itadori corre em direção ao Sukuna por trás. Quando o Sukuna iria revidar, o Todo troca os dois de lugar de novo. Mesmo ferido, o Todo declara que ainda não terminou seu trabalho. O Sukuna leva outro socão do Itadori, enquanto o Todo vê que esse é o seu momento de brilhar. Ao trocar Itadori com os pedaços da barreira do Yuta que estão pelo ar, o Itadori troca tantas vezes de lugar que parece criar inúmeros clones em volta do Sukuna. Então toca o torso do Sukuna com a mão, para lançar seu destrinchar no limite da alma entre ele e o Megumi, ao mesmo tempo que declara que vai fazer isso quantas vezes forem necessárias. O Sukuna se afasta percebendo que o Itadori fez um voto para que seus cortes fossem efetivos contra sua alma. Ele cospe inúmeros dedos após esse ataque, mas acaba engolindo todos de volta. Quando Sukuna salta em um prédio, o Itadori destrói ele com seus cortes. Quando ele cai, o Itadori prepara seu próximo ataque, mas o rei salta no ar e aparece atrás dele, para lançar um ataque contra o Itadori. O Sukuna percebe que se não for mais atingido, vai ficar tudo bem. Ainda envolto em diversas partículas, o Todo planeja usar sua troca mais uma vez. Mas quando troca e os três não mudam de lugar, o Sukuna acredita que não funcionou. Mas essa troca não foi entre os três. Ela serviu para trazer a Kuruso Hana ao campo de batalha. Como uma cartada final, ela lança uma escada de Jacó em cheio no Sukuna. Enquanto é atingido, o Sukuna quebra o chão para se livrar. Ele salta entre os pedregulhos até finalmente chegar a Kuruso Hana. Quando ela tenta se esquivar, o Sukuna já aparece atrás dela. Ele prepara seu ataque após declarar que ela está enfraquecida após perder um braço. O Sukuna lança outro Black Flash, mas o Todo se joga na frente do ataque e acaba recebendo todo o dano. Essa ação deixa o Sukuna feliz, ao declarar que o Todo é um verdadeiro feiticeiro Jujutsu. Então os dois são mandados para longe. Quando Sukuna vira sua atenção para o Itadori, já que é o único de pé na batalha, se espanta ao ver que Itadori o seguiu dentro da escada de Jacó. O Itadori acerta um soco no Sukuna, depois agarra os seus pés e joga com tudo em direção ao chão. O impacto desse ataque destrói um prédio, mas o Sukuna consegue ficar de pé. O Itadori ataca por cima com seu destrinchar, mas o Sukuna se esquiva. Após isso, lança diversos cortes que o Itadori se esquiva, para então acertar outro soco na cara dele. Com sua técnica amaldiçoada de volta, o Sukuna avança confiante. Ele avança com outro ataque que o Itadori se defende, mas era só uma distração para ser atingido pelos outros dois braços do Sukuna. Ele acerta uma joelhada no Itadori e fica confiante que pode vencer sem se arriscar. Então o Itadori destrói o chão para desestabilizar o rei, mas o Sukuna continua se esquivando do seu destrinchar vez após vez, já que sabe que essa técnica que atinge a barreira entre a sua alma e a do Megumi é fatal para um reencarnado. O Sukuna continua brincando com o Itadori enquanto percebe que essa técnica é inútil se não atingir, mas se espanta com o que vem a seguir. O Itadori finalmente expande seu domínio, para ter o acerto garantido da sua técnica atribuída à barreira. Por ter trocado com o Kusakabe, o Itadori aprendeu os princípios fundamentais das técnicas de barreira, então os dois são transportados para uma estação de trem. Um Itadori sorridente chama o Sukuna para uma viagem. Sem acreditar e com a aparência do Itadori, o Sukuna não entende o que está acontecendo. Após isso, Sukuna e Itadori têm uma longa conversa, com o Itadori mostrando tudo o que gosta ou que gostava quando era criança. E mesmo que o Sukuna pergunte se esse é o seu domínio, o Itadori não sabe dizer. O Itadori diz que toda essa conversa foi para ver se o Sukuna entendia o valor de uma vida humana, mas o rei declara que não sente nada. Ele até entende, mas continua sem sentir. O Itadori fica mais triste ao ouvir isso, mas Sukuna complementa dizendo que ele só está chocado com a sua covardia. Aqui o Sukuna percebe que o Itadori está com pena dele e não realmente triste com a sua resposta. Ele até pergunta se o Itadori está lhe oferecendo piedade, o que é respondido afirmativamente. O Itadori declara que pode matar o Sukuna, mas se ele libertar o Fushiguro e voltar para o seu corpo, pode poupar a sua vida. Essa declaração deixa o rei pistolaço. Ele declara que não só vai fatiar o Itadori por isso, mas vai massacrar todos que ele considera que têm um valor em sua frente, só para provar que seus valores são lixo perante o Rei das Maldições. Após isso, o Itadori ouve a voz da alma do Megumi, onde declara que só queria criar um mundo ideal para sua irmã,
além de ter momentos comuns que trazem extrema felicidade ao lado das pessoas que gostam. O Itadori declara que não entendia a decisão do seu avô em não tratar um câncer nos estágios iniciais, mas após entrar na escola Jujutsu, começou a ter empatia com as decisões das pessoas em realidades inevitáveis. Então declara que não pode pedir que o Megumi continue vivendo. De volta à batalha, o Sukuna usa a sexta Oka de Vime para se proteger do domínio. Frente a frente, os dois se encaram, com Sukuna declarando querer destruir e reconstruir parte do seu cérebro para ter sua técnica de volta, mesmo que isso seja arriscado. Ao manter o selo de mão da sexta, o Sukuna consegue continuar lutando sem ser atingido pelo acerto garantido. Então uma nova trocação de golpes entre os dois se inicia, onde o Sukuna acaba desequilibrando o Itadori. Quando ele cai no chão, o Sukuna continua seu ataque e acerta o seu rosto. Após isso, dá outro socão na cara do Itadori, um tão forte que manda ele para longe. O Sukuna continua perseguindo o Itadori e declara estar surpreso. Rindo, ele declara que não sabia que poderia ficar tão furioso quando é menosprezado. O Itadori continua encarando, enquanto o rei declara que vai ser divertido fazer todos pagarem por isso. Aqui o Itadori tem uma visão do Fushiguro criança, perguntando qual é a desse cara. Chorando, o Itadori declara que vai se sentir sozinho sem ele. Aqui o Sukuna acaba sendo atrapalhado pelo Fushiguro com a sua sombra, o que permite que o Itadori acerte outro socão na cara dele. Assim como o do Sukuna, o Itadori manda ele voando para longe. O Itadori ri antes de avançar com tudo para finalizar o Rei das Maldições. O Itadori avança com a sequência absurda de socos no Sukuna, então os dois agarram suas cabeças no mesmo momento, para lançarem inúmeros socos ininterruptos ao mesmo tempo. Mas aqui o Itadori consegue ser mais efetivo e faz o rei recuar. Ele nota que os socos do moleque são mais efetivos contra o seu corpo reencarnado e que sua sexta Oka de Vime vai se quebrar. Mas antes de ser atingido mais uma vez, lança cortes com a intenção de arrancar o braço do Itadori. Só que esses ataques só quebram a sua manopla, o que faz o Itadori perceber que a técnica dele voltou. Como Sukuna forçou a volta da sua técnica amaldiçoada, logo se prepara para expandir seu domínio também. Mas ao olhar para a mão verdadeira do Itadori, nota que ele está sem 2 dedos. Então temos a visão do último dedo do Sukuna enlaçado em outro local. Aqui temos um flashback de como Yuta queria a técnica do Sukuna para usar na batalha, mas o Gojo não lhe deu o último dedo. Então ele foi obrigado a pedir ao Itadori um dos seus dedos, já que a técnica do Sukuna está gravada no seu corpo. De volta à batalha, o Sukuna se espanta que o Itadori está sem 2 dedos. Ele lembra de ter arrancado só o mindinho, então nota que o Yuta blefou em seu discurso. Ele percebe que as condições do santuário foram atendidas pelo dedo do Itadori e não pelo seu. Em outro local, o Gakuganji se questiona se essa técnica vai funcionar no dedo do Sukuna. Então nos é revelado que a Nobara continua viva, por mais que tenha acordado não faz meia hora. Ela prepara sua técnica frente ao dedo do Sukuna. Com um dos seus pregos, ela finalmente acerta o dedo. Com a sua ressonância, ela consegue ferir o Sukuna. Não só isso, mas impede que ele possa expandir seu domínio. Enquanto a Nobara ri, o Yuji chora por saber que ela continua viva. Com isso, o acerto garantido da técnica do Itadori finalmente acerta o Sukuna, além de que ele avança com tudo para socar o rei e não dar brechas para que ele possa se defender. Ele soca o Sukuna mais uma vez, o que faz ele cuspir alguns dedos. Ele até tenta revidar, mas só para ser acertado de novo pelo Yuji. O Sukuna desdenha da barreira improvisada do Itadori, algo como se não fosse suficiente para vencer. Além de que o Itadori também está no limite. Os dois continuam trocando golpes, enquanto Sukuna declara que ele cairá primeiro. Mas aqui o Sukuna sente o impacto duplo de um golpe do Itadori, o que dá brechas para que o feiticeiro possa preparar seu próximo ataque e ataque final. Antes, os dois se encaram com o Itadori declarando que eles vão dar um fim nesse ciclo de maldições, para então lançar um último Black Flash em cheio no Sukuna, um golpe fatal que determina o fim dessa grande batalha. Após isso, temos uma visão do Sukuna dando um sermão no Megumi. Em uma forma grotesca, o Sukuna tenta convencer que o Megumi deve continuar no fundo do poço, mas o Megumi nota seu desespero, afinal de contas só restou um dedo do Sukuna, e mesmo esse dedo não seria suficiente para manter a alma conectada, então chega à conclusão que até o Sukuna tem medo da morte. Aqui o Megumi decide que vai tentar mais uma vez, vai tentar viver por outro alguém, enquanto Sukuna desaparece da sua consciência. Do lado de fora, a barreira do Itadori se quebra quando o corpo do Megumi sai voando após o ataque.
Em uma forma grotesca, o Sukuna até tenta se agarrar ao corpo do Megumi de novo, mas não consegue e seu corpo começa a se desfazer. Como uma pequena gosma, o Sukuna só consegue ver o Itadori à sua frente como o verdadeiro vencedor. Mas o Itadori ainda tem compaixão pelo Sukuna e oferece seu corpo para ele habitar, declarando que ele e Sukuna são iguais. Ele sabe que os dois nasceram carregando maldições, mas o Itadori teve seu avô. Então ele oferece que o Sukuna tente mais uma vez, mas não para amaldiçoar alguém, mas para viver com outro alguém. E mesmo que ninguém aceite o Sukuna, o Itadori sabe que pode viver com ele. No entanto, o Sukuna permanece irremediável até o fim. Ele parabeniza o Itadori por ter levado isso até o fim, mas declara que não deve ser subestimado. Afinal de contas, ele é uma verdadeira maldição. Esse é o fim do Rei das Maldições e da batalha final em Jujutsu Kaisen. Mas agora eu quero saber suas opiniões sobre esse final, sobre como o Sukuna foi derrotado. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo outros vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!